Fala pessoal, eu sou o professor Diego Mota e hoje vamos falar sobre o HGLG11, um fundo imobiliário de logística, de galpões logísticos. Um fundo que eu gosto bastante, para mim um dos melhores fundos imobiliários que nós temos na Bolsa de Valores. Então vamos comentar seus indicadores, seus ativos, a sua gestão e tudo mais, ok? Só lembrando, se deixar aqui um like, um joinha e também se inscrever no canal Leitura de Mundo. Aqui a gente fala muito sobre fundos imobiliários e ações, empresas, né, principalmente com foco em dividendos. Então vamos lá, HGLG11, um fundo de logística. Na verdade eu gosto bastante, né, de logística. Na verdade, fundo de shopping center e fundo de logística são dois fundos que eu, assim, setores que eu gosto bastante para investir em fundos imobiliários. Então, vamos lá então. Então, na questão do fundo de logística, lembrando que a gente está vivendo uma questão de crise, a pandemia, junto ao coronavírus e tudo mais. Então, nós temos aqui os indicadores que ficaram um pouco, sofreram bastante nos últimos meses. E aí vou mostrar isso aqui para vocês. Então, na verdade, gera para a gente até uma oportunidade, né, de compra, né? As cotas estão caindo, então vai gerar uma oportunidade de compra. É claro que nós podemos sofrer bastante na questão do pagamento dos dividendos, lembrando que fundos imobiliários, o pagamento dos dividendos é mensal, né? Depende muito do acordo que o fundo está fazendo com os seus inquilinos, né? Como é que vai ser feito esse pagamento. Sabemos que empresas elas estão fechadas por várias questões do coronavírus, então isso pode atrapalhar e muito a questão do pagamento dos dividendos. No caso aqui do HGLG 11, o pagamento de dividendos não sofreu tanto ainda, não sofreu tanta alteração, mas sabemos que, quando estão lidando com imóveis, fundos imobiliários, ainda mais com aluguéis de fundos imobiliários, aluguéis de imóveis, então a gente tem que ter essa preocupação. Mas, na verdade, é uma crise global, uma crise não só os fundos imobiliários estão sofrendo, como as empresas estão sofrendo, como a padaria que vocês estão aí perto de vocês e tudo mais estão sofrendo. Então é uma crise global, então a gente tem que ter sempre essa adaptação, né, e um olhar de investidor interessante na hora que a gente for analisar os números. Ok? Então, HGLG 11, verificamos aqui o último mês 38 centavos da sua cota no dia de hoje é dia 16 de maio, né, no caso é o final de semana, mas no último pregão bateu 174,47 centavos, dividend yield 0,45%, né, o seu patrimônio líquido 16 bilhões, valor patrimonial também de 134 por cota, e rentabilidade no mês de 9,95%. Então, assim, números interessantes. Claro que esses números podem sofrer aqui valor patrimonial de 1,3, isso é interessante, né? Então, assim, são números que estão sofrendo bastante em relação à questão da pandemia e tudo mais, mas sabemos que o fundo, pensando no longo prazo, esse fundo imobiliário, ele é extremamente interessante. Então, dando na sequência aqui da descrição do fundo, então sabemos que o fundo tem um foco em logística, como já comentei com vocês. Em relação às suas cotações, é interessante a gente verificar, né, que tivemos aí vi um movimento razoável até de cotações, até de alta. Isso aqui foi esse ano ainda, em 20. Deixa eu abrir mais 6 meses. Opa, melhorou. Não, 12 meses, fica mais fácil a gente ter uma leitura melhor. Isso, vim aqui razoável no último ano, né, não tanta volatilidade. Aí no final do ano foi uma fechada de contrato, né, se não me engano, com a Volkswagen, ou renovação de contrato com a Volkswagen, se não me engano. Aí teve uma alta expressiva, né, no final do ano. E depois a questão da pandemia, aquela queda teve aqui um abismo, né, uma depressão muito forte, e depois até voltou, né? Voltamos verificando que atualmente ela até voltou a ter uma regularização interessante. A sua gestão é extremamente legal, então assim, o mercado está verificando isso e o fundo de logística não está sofrendo tanto assim no pagamento de dividendos. Então, verificando nas suas cotações, nas suas cotas, não tem tanta volatilidade num cenário normal, vamos dizer assim, mas o fundo ele está abrindo uma oportunidade, sim, para mim, de compra, por causa do seu valuation descontado. É claro que já esteve mais descontado, né, que já chegou aqui nessa depressão, chegou a R$ 117,05, dia 18 do 3. Hoje já tá sendo cotado, né, a R$ 173,90, que foi no dia 14 do 5, né, o último fechamento. Algumas informações sobre o fundo, né, que vale a pena ter essa referência. A questão do seu valor inicial da cota de R$ 1.000, mas ela sofreu, na verdade, desmembramento também, então a gente tem que ter esse cuidado de fazer esse início.
Mas, não, na verdade, eu acho que isso aqui está escrito errado. Eu acho que é R$ 100 que foi o valor da cota. Não lembro bem. Mas ou houve desdobramento. Não sofreu tanta queda assim de R$ 1.000 para R$ 173, né? 103,90. Mas o fundo que mostrou tem uma gestão ativa, tem um prazo indeterminado, isso é importantíssimo, né? O segmento de logística, como eu já comentei com vocês, tá administração razoável, 0,3% ao ano, sobre o valor do mercado de negociação da bolsa, eu acho que é razoável, uma gestão tão boa que é a gestão do HGLG, então, né, o fato de ser uma gestão ativa também ajuda bastante, e no setor de logística é importantíssimo ser gestão ativa, porque normalmente os galpões de logística são monoinquilinos, ou seja, só tem um inquilino naquele imóvel. E se esse imóvel, o inquilino sai ou termina o contrato e a gestão ela não está preocupada em fazer renovação do contrato ou buscar um novo inquilino, os seus dividendos podem sofrer bastante. Então, é diferente um pouco, por exemplo, de um fundo imobiliário de shopping center, onde tem maior diversificação de inquilinos, né, normalmente o fundo de logística ele tem que ter essa preocupação. E aí, por isso, uma gestão ativa também ajuda bastante. Além, é claro, de adquirir também galpões logísticos em regiões extremamente estratégicas para você poder ter rentabilidade, né? Isso também é importantíssimo. Vamos dizer assim, um grau de dificuldade da gestão de logística é um pouquinho maior do que o grau de dificuldade da gestão, por exemplo, de um shopping center. Claro, também tem suas nuances. Dados gerais sobre o HGLG, até aqui mostra aqui os objetivos e tudo mais do fundo. Então, foco principalmente nas operações logísticas, né, junto às indústrias e tudo mais. Então, são galpões logísticos muito bem estruturados, são galpões logísticos que conseguem receber muito bem diversos inquilinos com foco em indústrias e tudo mais. Então, são muito bem localizados também. Então, é um fundo que possui imóveis extremamente interessantes. Na questão do pagamento de dividendos, é interessante chamar atenção aqui em relação ao cota atual, né, de 5,30%. Nós estamos vivendo uma taxa Selic de 3% ao ano, então dificilmente você vai ter um aluguel, né, se você colocar um imóvel seu particular, residencial, por exemplo, dificilmente você vai ter uma taxa superior a essa nos últimos 12 meses. Então, o fundo de logística entregando sim uma taxa extremamente legal, de 5,30%. Isso junto à cota atual, né? Então, dependendo do valor que você comprou esse fundo, você que compra esse fundo, isso pode sofrer alteração. Então, mostrando aqui isso é interessante desse gráfico, né? De 2010 para cá, tu vê a frequência do pagamento dos dividendos, né? Então, assim, é um fundo que consegue, mesmo sendo de logística, que as pessoas às vezes têm muito medo que um fundo de logística é um fundo que pode sofrer muita volatilidade no pagamento dos dividendos, devido exatamente como eu falei com vocês, que normalmente é monoinquilino, se o inquilino sai, né? Então os proventos são menores. No caso aqui, percebe que o fundo ele possui um pagamento bastante regular, pô, só você puxa aqui nos últimos 10 anos, então mostra aí que a gestão é extremamente competente no que se propõe a fazer. Dividend yield, né? Então, assim, também um dividend yield muito regular, então um fundo, mesmo sendo de logística, não sofrendo não sofrendo volatilidade junto ao pagamento de dividendos. É claro, se tem um pagamento de dividendos muito regular, dificilmente o dividend yield vai sofrer muito. Então, o valor de cotas também é bastante regular, então mostra esse gráfico aqui bonitinho, né? Bastante homogêneo, que, que dá para o investidor uma sensação de tranquilidade. Claro, né? Nós temos a questão das crises, crise imobiliária, crise do coronavírus e tudo mais. Sim, essas crises acontecem, mas todo mundo está sofrendo com essa crise. Mas, de maneira geral, se percebe que, porque eu gosto bastante desse fundo, que é uma gestão extremamente competente, que consegue ter um pagamento de provento de forma bem regular. A situação, uma simulação, na verdade, do HGLG aqui, né, é interessante que o Fundo Explorer bota isso pra gente, né, faz até uma comparativa de tua poupança, né, se tivesse aplicado R$ 50.000, o montante do fundo nos 12 meses 61, então ganha de lavada, goleada mesmo em relação à poupança, que nem vou comentar, aqui até mostra a relação, né, nem vou comentar, né, o pagamento dos rendimentos, né, sem o imposto de renda. A gente sabe que o pagamento dos dividendos de imposto dos fundos imobiliários são isentos de IR, então tem aqui um pagamento até interessante, né, dos seus dividendos. Questão do seu valor patrimonial, então um fundo que não teve muitas aquisições nem perdas, então um fundo que manteve aí, porém, que mostra de janeiro de 2016 para cá, pouca mudança em relação ao seu valor patrimonial, né, no caso aqui o valor patrimonial relacionado à cota.
Aqui os seus ativos são 11 ativos distribuídos em 4 estados, então assim, essa diversidade geográfica é extremamente interessante e distribuídos em um dos 4 maiores estados do país, né? Você repara que aqui tem uma força gigante em São Paulo, né? Então assim, isso mostra que é extremamente interessante é, a distribuição geográfica desse fundo, né? Sabemos que São Paulo tem uma economia, né? A economia do estado é muito forte e é claro que galpões logísticos nesse estado é extremamente lucrativo. Aqui tem a localização, até mostro para vocês quem são os inquilinos, né? Loja Americanas, Brascabo, do Rio, em Rio Claro, aqui tudo em São Paulo. Se você for rodando aqui para a direita, tem Blumenau, o Creme Blumenau, né? O Tectal, né? Em São Paulo também. Zafira, a Volkswagen, que possui aqui um contrato muito interessante, né? Acho que chega a quase 30%. Se não me engano, Volkswagen e a loja americana juntos é quase 30% da receita do HGLG. Aqui a Gerdau também, no Rio de Janeiro, inclusive no bairro onde eu nasci, Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, né? Que é no interior do Rio. Então, assim, um fundo extremamente interessante, um fundo que possui diversidade nos seus galpões logísticos, uma diversidade geográfica, inquilinos extremamente interessantes. Então, isso mostra uma qualidade também muito boa, como eu disse antes, da sua gestão. A vacância, importante verificar também, né? Que o último ponto que eu quero verificar com vocês, a questão da vacância. A vacância do HGLG 11 é extremamente interessante também. Repara que esse azulzinho mais escuro, a vacância física é baixa desde abril para cá. Então, abril de 2019 para cá, então você vê que a vacância é muito baixa, então a ocupação quase que chega à sua totalidade, na verdade que a vacância é de mais ou menos 7%, então excelente, ainda mais falando de galpões logísticos. Então, assim, o fundo mostra excelentes fundamentos, gestão muito boa, vacância baixa, pagamentos de dividendos interessantes também, uma frequência de pagamentos também muito boa, e junto a essa questão do coronavírus e tudo mais, abriu uma oportunidade boa, vem abrindo, na verdade, uma oportunidade boa de comprar, né? Algum valuation, na minha opinião, não está com valuation assim, muito descontado. Vou voltar aqui para a gente poder ver suas cotações, por exemplo. Vamos botar aqui, calma aí, deixa eu voltar. Né? Não está muito, aqui no caso, 173,90 valor patrimonial de 1,3, né, junto à sua cotação, não mostra um valor extremo ainda descontado. Aqui sim, para mim está até com valuation descontado, mas mesmo assim, né, eu acho que ela está no preço, no seu valuation mesmo, o fundo. Claro que já teve períodos de valuation menor, mas para mim hoje ela está com valuation, não no seu valuation, né, é verdade, no seu valor considerado no seu valor justo. Isso não quer dizer que não seja uma oportunidade de compra, mas aí você vai analisar, você vai verificar junto aos valores, se você quer também se expor ao setor de logística. Então aqui está uma empresa extremamente interessante. Para mim, sem dúvida, um dos melhores fundos imobiliários que nós temos na Bolsa. Ok, pessoal? Então espero mais uma vez ter ajudado. Não esquecendo de vocês deixarem aqui o like, se curtir esse vídeo e também se inscrever no canal Leitura de Mundo. Ok, pessoal? Forte abraço a todos e até a próxima.